Vencer o desamor, resumo do capítulo 84. Lino causa um incêndio. Um dia antes, Bárbara questiona Ariadna, que acusa Lino pela mentira. Ariadna fala para Bárbara que ninguém conhece Lino na galeria. Lino admite que mentiu, mas consegue enrolar Bárbara. Lino fala para Bárbara que sua mentira não prejudica ninguém, pois foi apenas para valorizar as obras com os compradores. Lino inventa para Bárbara que ia falar a verdade e paga o aluguel, pedindo perdão em seguida, mas Ariadna não acredita na versão do bandido. Bárbara expulsa Ariadna do quarto de Lino. Bárbara encara Lino. Álvaro pensa nos brincos de Olga. Paulo deduz que os policiais roubaram os brincos, mas Álvaro alega que ela pode ter perdido durante o confronto com o assassino ou que o estuprador os roubou. Paulo e Álvaro ficam indignados ao pensar na hipótese. Gema lamenta o comportamento de Hilda. Lígia acredita que Jimmy não volte à escola. Lígia fala para Gema que Jimmy está bebendo muito com Pedro. Gema teme que Pedro leve Jimmy para o mau caminho. Hilda critica Gema para Jimmy. Hilda exige que Jimmy trabalhe no comércio. Hilda afirma para o filho que ele não vai voltar à escola. Lino se vitimiza para Bárbara e fala que vai mudar de casa. Bárbara pede a Lino que não tome uma decisão precipitada, mas ele insiste. Álvaro procura Ricardo e conta suas suspeitas. Ricardo acredita que Olga perdeu os brincos e Álvaro lamenta a falta de suspeitos. Ricardo fala para Álvaro que vai interrogar Lino. Ricardo deseja saber o motivo de Lino não ter chegado à casa de Bárbara na hora combinada no dia do assassinato de Olga. Lino arruma suas coisas. Ricardo liga para Lino e o intima a depor. Lino conversa com Ricardo pelo telefone e fecha sua bagagem. Gael organiza seus documentos e João José debocha. João José critica Vital para Gael. Gael insinua que João José faz corpo mole no trabalho. Gael fica triste ao encontrar o desenho de Clarinha. Gael afirma a João José que ainda não falou com Daphne. João José insinua que Daphne pode ter um relacionamento com seu novo chefe. Davi elogia o trabalho de Daphne. Davi se oferece para pagar um curso a Daphne, que aceita e o abraça. Davi chama Daphne de Brenda, sua falecida esposa, e em seguida se desculpa. Lino liga para uma moça e afirma que precisa dos seus serviços. Lino relembra a jovem que ela o ajudou quando Calixto estava internado. Bárbara parabeniza Gema por suas notas. Gema chora e sente medo de seu futuro. Gema emociona Bárbara. Lino fala para Bárbara que já arrumou suas coisas e afirma que no dia seguinte vai deixar a casa. Lino pensa que Bárbara vai esquecer dele. Ariadna fala com Álvaro. Álvaro afirma para Ariadna que não há rastros de onde está seu antigo telefone. Eduardo escuta Ariadna conversando com Álvaro. Bárbara implora que Lino permaneça na casa. Lino culpa Ariadna e Eduardo por sua decisão, garantindo para Bárbara que é o único que se importa com ela. Eduardo encontra Bárbara e Lino conversando. Eduardo critica Bárbara, que se defende e exige respeito. Eduardo comemora a partida de Lino e fala para Bárbara que em breve vai arrumar um outro Inky, Lino. Lino afirma para Bárbara que seus filhos não se importam com ela. Ariadna conta para Álvaro que desconfia de Lino. Álvaro alega que não tem uma má impressão de Lino, mas Ariadna afirma que nunca gostou do malandro. Álvaro deseja conversar com Bárbara. Ariadna fala para o amado que Lino vai embora. Lino vai à delegacia para depor. Lino afirma a Ricardo que ficou estremecido com o assassinato de Olga, mas alega que conhecia a arquiteta somente de vista. Lino mente para Ricardo e afirma que vendeu seu carro no dia do assassinato de Olga. Lino conta a Ricardo que pretende casar com Bárbara. Ricardo deseja atestar a veracidade dos relatos de Lino. Ricardo pede provas da venda do carro a Lino, também exigindo o número do telefone da moça que comprou o automóvel. Cassandra e Ariadna conversam sobre Açucena. Cassandra fala que seu trabalho está ficando muito perigoso. Álvaro procura Bárbara. Bárbara confessa a Álvaro que Eduardo não aprova sua relação com Lino. Álvaro pergunta a Bárbara se ela sabe algo sobre a família de Lino. Bárbara deduz que Ariadna envenenou Álvaro contra Lino. Bárbara reprova a relação de Álvaro e Ariadna, ressaltando que apesar de ter voltado a falar com o filho, não vai aceitá-los. Ariadna conversa com Açucena pela internet. Açucena critica a justiça para Ariadna. Ariadna pergunta a Açucena como ela conheceu Joaquim. No passado, Açucena encontra Joaquim. Joaquim fala para Açucena que a encontrou pela denúncia de Eliseu. Joaquim oferece sua ajuda a Açucena. Açucena fala para Joaquim que não tem dinheiro para pagar um advogado. Joaquim alega que sua situação é muito difícil. Açucena teme que Eliseu escape e a persiga. Joaquim garante que vai ajudar Açucena e pede os detalhes da história dela com Eliseu.
De volta à atualidade, Açucena fala para Ariadna que Joaquim a fez acreditar na justiça. Açucena lembra do julgamento de Lino, onde ele afirma que não estuprou a jovem. Na ocasião, Lino esclarece ao juiz que era namorado de Açucena e não forçou a moça a nada. O advogado de Lino entrega um celular com mensagens românticas para o juiz. Açucena afirma que o celular é de Calixto, que era seu namorado, mas o advogado prova o contrário com mentiras e faz com que Açucena passe por mentirosa. Horas depois, Lino é inocentado e Açucena lamenta. Joaquim promete a Açucena que Lino não vai ficar impune. Açucena chora ao relembrar o passado. Ariadna consola Açucena. Ariadna promete fazer justiça por Açucena. Lino esclarece a Álvaro que tem intenções sérias com Bárbara. Lino informa a Álvaro que vai morar em um quarto de hotel. Álvaro garante que vai cuidar de Bárbara e Lino quer que ele o compreenda. Álvaro afirma a Lino que nunca mentiu. Lino inventa que vai sentir saudades da casa e fala que uma tomada do quarto está com problema. Álvaro promete checá-la posteriormente. Lino conversa com sua cúmplice. Gema manda uma mensagem para Jimmy. Jimmy é ríspido com Gema e ela fala que o melhor para eles é não ficarem mais juntos. Jimmy exige que Gema não o perturbe de novo e a acusa de não ter sonhos por só se importar com seu filho. Gema fica triste e olha para a barriga. Ariadna fala para Açucena que Eliseu tem que ser capturado para pagar por todos os crimes que cometeu. Açucena agradece o apoio de Ariadna. Ariadna afirma para Açucena que Joaquim tinha muito interesse em seu caso, comentando sobre o enorme desejo do sogro em ajudar a jovem. No passado, Matias elogia Joaquim por seu empenho no trabalho e fala que deseja se aposentar. Joaquim comenta com Matias sobre um caso antigo e ressalta ter percebido que um estuprador da atualidade agia da mesma forma. Joaquim fala para Matias que o criminoso usa diferentes nomes para cometer seus crimes. Matias aconselha Joaquim a dedicar mais tempo para sua família. De volta ao presente, Açucena deseja encerrar a conversa com Ariadna. Ariadna pergunta se Eliseu usava alguma joia durante o abuso. Açucena fala como Eliseu cometia o estupro. Açucena confirma para Ariadna que Eliseu usa um anel com uma pedra azul. Ariadna comprova que Eliseu é o estuprador em série. Açucena fala para Ariadna que Eliseu sempre consegue o que quer, mas a jornalista promete persegui-lo. Açucena afirma que não tem mais forças para lutar e Ariadna a apoia. A cúmplice de Lino reitera o relato do bandido para Ricardo e inventa que é uma empresária que vende por catálogos. Ricardo questiona a jovem por não ter ido à delegacia com o carro que supostamente comprou e ela fala que o veículo está na oficina. Ricardo pede para ver a fatura da venda e descobre que o documento supostamente está com Lino. Ricardo fala para a moça que está investigando a morte de Olga. Lino deixa seu carro em um estacionamento. Lino recebe uma ligação e ameaça sua cúmplice. Lino descobre que Ricardo não ficou convencido com a história do carro. Lino insinua para a cúmplice que vai acabar com ela. Lino guarda gasolina em uma mochila. Gema procura por um emprego, mas não consegue nada. Gema pensa em vestir seu uniforme escolar. Gema vai à loja de Imelda e a surpreende. Imelda pensa que Gema foi advogar por Bárbara, mas a jovem nega. Gema se oferece para trabalhar com Imelda. Imelda fala para Gema que precisa de uma empregada, mas ressalta que não quer problemas com Bárbara. Imelda conta a Gema que precisa de uma ajudante às tardes, no período em que ela está na escola. Bárbara tenta convencer Lino a não ir embora. Lino fala para Bárbara que ficaria caso ela aceitasse seu pedido de casamento. Bárbara enrola Lino e fala que quase não o conhece, pois não sabe nada de sua vida e tampouco de sua família. Lino convida Bárbara para tomar um café, prometendo contar tudo. Bárbara e Lino combinam de tomar café no jardim. Lino fala para Bárbara que ainda precisa arrumar algumas malas. Lino comenta com Bárbara sobre o dinheiro da venda do carro. Bárbara sai para preparar o café. Lino mexe na tomada e espalha gasolina pelo quarto. Lino causa um curto-circuito, que ocasiona um incêndio. Gema se culpa pelo estado de Jimmy. Pedro enfrenta Gema e manda a jovem voltar para seu povoado. Érica critica Pedro. Lígia e Érica brigam com Pedro. Gema se irrita e sai. Lino fala para Bárbara que teve um pai severo e foi abandonado por sua mãe. Bárbara percebe uma fumaça e Lino afirma que o quarto está pegando fogo. Ariadna aparece e chama os bombeiros. Lino entra no quarto e começa a tossir. Lino fala para Bárbara que todos os seus pertences estão no quarto. Lino afirma a Bárbara que perdeu tudo. Álvaro fala para a família que houve um curto-circuito. Lino finge lamentar e afirma que vai embora.
Bárbara pede para Lino ficar, mas ele esclarece que não é bem-vindo. Gael, Álvaro e Eduardo consolam Bárbara. Bárbara acusa os filhos de a criticarem e a julgarem pelo seu relacionamento. Bárbara chama os filhos de egoístas. Gema procura Hilda. Hilda critica Gema. Gema pede a Hilda que deixe Jimmy voltar à escola. Gema revela a Hilda que vai sair do colégio. Lino pede para a recepcionista do hotel deixar Bárbara subir e inventa que não está se sentindo bem. Lino fala sozinho e comenta que as mulheres são muito previsíveis. Lino arruma algumas roupas e faz cara de sofrido. Bárbara visita Lino. Bárbara leva comida a Lino e percebe que ele comprou roupa, perguntando com qual dinheiro. Lino conta para Bárbara que tinha dinheiro na carteira. Lino tira as roupas da cama e fala para Bárbara que é infeliz. Bárbara consola Lino. Daphne lamenta um incêndio no quarto. Ariadna fala para Daphne que não acredita em Lino. Daphne afirma que Lino é uma boa pessoa. Daphne descobre que Gael esteve na casa. Ariadna pergunta a Daphne como ela se sente após o término com Gael. Daphne afirma que não pode ficar com Gael e sai para cuidar dos filhos. Ariadna sorri ao receber uma mensagem e Eduardo a questiona. Ariadna critica Eduardo por prometer um irmão para Tadeu. Eduardo fala para Ariadna que eles deviam ter tido outro filho. Eduardo comenta com Ariadna sobre a química que ambos tiveram. Eduardo se insinua para Ariadna pela 87ª vez. Eduardo esclarece a Ariadna que ainda está disposto a perdoá-la. Ariadna dispensa a oferenda do capeta. Eduardo implora uma oportunidade. Bárbara afirma a Lino que ele a devolveu as boas sensações da vida. Lino beija Bárbara. Bárbara tenta comentar com Lino sobre a idade, mas ele a beija novamente.